Vamos um pouco para trás. Tá? O mundo vivia sob o domínio de duas potências. Tá? Década de 60, 70, Rússia e Estados Unidos. Então, as duas potências queriam, uma queria invadir a área de interesse, de influência da outra. Então a Rússia, querendo entrar na área de influência dos Estados Unidos, não é? Porque, na verdade, os países que estavam do lado do Ocidente, tirando a Europa, que a OTAN, né, depois da Segunda Guerra Mundial, criaram a OTAN, quer dizer, aqueles países que estavam do lado dos Estados Unidos, ficaram como fronteira e fazendo a trincheira de defesa da invasão da Rússia, do avanço da Rússia. Que os países aqui, alguns aderiram e outros ficaram neutros. Tá? Muito bem. A Rússia querendo entrar, o que a Rússia fez? Uma base de foguetes em Cuba. Ah, bom, Fidel Castro fez a revolução, ele não era comunista. Cuba era Las Vegas dos Estados Unidos. Os ricaços iam para lá gastar dinheiro e o povo russo, o povo cubano, vivia na miséria, empregado dos hotéis. Fidel Castro, querendo tirar isso e transformar o seu país num país para dar, vamos dizer assim, boas condições para o seu povo, fez a revolução. Assumiu. Porém, a Rússia, vendo a possibilidade, manda um homem treinado por eles. O Che Guevara. O Che Guevara foi treinado na Rússia como guerrilheiro. O Che Guevara foi orientar a guerrilha de Cuba. Muito bem. Quando Fidel Castro ganhou, os Estados Unidos fecharam a porta por quê? Os empresários dos cassinos em Cuba não gostaram. Então o governo americano negou apoio para o povo cubano. A Rússia entrou com dinheiro, Fidel Castro se vendeu. A partir daquele momento virou comunista. E o comunismo, um exemplo, o que é o comunismo? É fácil. Pega o curso, vai lá em Cuba, olha para ver como é que vive o povo sob um regime comunista do Fidel Castro até hoje. É miséria. Bom, a Rússia, tentando chegar aos Estados Unidos, instalou uma base de foguetes em Cuba para atingir os Estados Unidos. Era a briga entre duas potências. E nós, Brasil, estávamos aqui, na nossa vida, tranquilos. Tá? Aí o Che Guevara recebe a ordem porque o governo americano botou seus navios no Caribe, quase saiu a Terceira Guerra Mundial e obrigou Cuba a tirar os foguetes de Cuba. Resolveu aquele problema. Segunda investida da Rússia. Che Guevara abre N Vietnãs no continente americano. O Che Guevara veio ao Brasil, esteve em São Paulo e escolheu o Araguaia ali no meio da Amazônia para ser uma base de guerrilheiros. Escolheu na Colômbia o quê? As Farc. No Brasil, Farc. Forças Armadas, Farc. Na Bolívia, outra região. E começou a guerrilha. Jogou dinheiro, fez a cabeça dos estudantes brasileiros. Aí veio o Marighella, que escreveu um livro sobre guerrilha em cidade. É best-seller, eu tenho o livro. É best-seller, ensina como ser guerrilheiro, como matar, emboscar, assaltar banco, tudo. Guerrilha em cidade. O exército americano até hoje usa este manual como manual escolar. Eu tenho ele. Muito bem. Começou a guerrilha no Brasil. Aí vem esquerda e direita. Esquerda
é quem ficou do lado da Rússia. Direita é quem ficou com o seu país. Ou seja, contra a invasão, porque os Estados Unidos não estavam invadindo. A Rússia estava fazendo guerrilha aqui dentro, porque queria pegar a área de influência dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu foi isso. Assalto a banco. Mais de 300 assaltos a banco. Bombas no aeroporto de Recife. Mortes, assassinatos de cento e tantos civis morreram inocentes nos assaltos. Você viu um assalto? Claro. Banco, Cidade Arnaud, não. No Leblon. Um homem entra, atira num cliente, nas costas do cliente, mata o cliente, rouba 70 milhões e sai correndo. Comunista, de esquerda. Nome dele? O homem dos coletes. Secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Ministro do Meio Ambiente do Lula. O nome dele é do Partido Verde hoje. O Gabeira. Não, o Gabeira não. É do Partido Verde, né? É do Verde. Não. Ele assaltou. O Berga pode nos dar uma ajuda do nome aí. Diga. Eu tô me O lembrando. atual secretário do Meio Ambiente do governo do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, muitos estudantes e outros comunistas, né, adeptos desde da primeira tentativa de comunização do Brasil, que foi do Carlos Prestes, que matou seus amigos e companheiros de tenentes do regimento, recebeu milhões da Rússia para fazer uma rebelião em 1935, né? 35. Novembro 35. 25, Na Praia 26 Vermelha, e 27. acordou de noite com barata e matou, os oficiais estavam dormindo, começou uma rebelião para quê? Para comunizar o Brasil, Ao mesmo tempo que surgiu no Nordeste. em Recife e em Natal. Então, na década de 60 foi a segunda tentativa de comunização da potência. Agora, era de esquerda quem era adepto do comunismo e de direita quem defendia o seu país. Não houve forças, tropas americanas, o americano que fez isso, nada disso. Eu era tenente, paraquedista. Eu participei. Tá? Em 1963, um dos motivos da rebelião, tá? Em Brasília, há uma rebelião, toma a cidade, um deputado, Neiva Moreira, lê o manifesto. Fica criada a República Sindicalista Comunista do Brasil. Aqui no Rio, Tenente Nery vai agora para Brasília com a sua companhia de paraquedistas. 300 paraquedistas. Aí o general que era ligado ao Brizola disse: você vai desarmado, não tem nada lá, você vai fazer um desfile militar. Não tem nada. Eu disse: mas general, eu vi no rádio, não é nada disso. Aí um outro oficial major fez sinal para mim: fica calado, rapaz, se você criar casa, ele substitui. Eu disse: mas eu vou desarmado? Não, você vai armado, libertar Brasília. Fui com 300 paraquedistas, desembarcamos em Brasília. Já no aeroporto, porque eu não saltei, porque eu vi que tinha muitos civis indo embora para casa naquela hora, saltar em frente aos ministérios, se nós atirássemos, íamos matar pessoas inocentes, porque os bandidos comunistas estavam nos tetos dos edifícios dos ministérios, prontos para atirar nos paraquedistas quando saíssem do avião. Aí eu dei ordem para os pilotos irem para o aeroporto. Lá, um deles ainda tentou jogar uma granada num dos aviões. Nós pegamos. Fomos para Alameda dos Ministérios. Fizemos 700 presos. Inclusive um que tinha acabado de cortar o pulso da esposa de um oficial porque ela não sabia onde estava o marido e eles queriam prender. Ela foi salva pelo vizinho. Outro, na rodoviária, estava escrito lá, paredão. Tinham 20 oficiais presos e um pelotão já para fuzilar os oficiais. Quando nós chegamos, libertamos. 1963,
foi golpe militar? Não. A essa altura, o povo vinha para as ruas, que não aceitava o que eles que pretendiam. Passado um tempo, abre um parênteses, eu fui à Rússia, quando Gorbachev estava assumindo. Conversei na rua, bati papo. Eu disse, o comunismo vai voltar, hein? Eu disse, nunca mais nós vamos admitir ditadura russa. Russo na rua contando para mim. Aí eu pergunto, por que esse pessoal que se dizia de esquerda não foi morar lá? Tá? Por que não foi para Cuba morar lá? Não é? Então são os teóricos que hoje estão aí, ó, roubando, o Mensalão está provando isso. Muito bem. Então houve a Revolução, houve uma tentativa dos Estados Unidos, realmente. Eu lembro, eu era tenente, estava aqui no Rio, a esquadra com tropa aí. Tá? É verdade. Eu tenho um grande amigo argentino, que comunico com ele, trabalhei junto com ele há algum tempo, numa missão no exterior. Ele disse para mim, naquela época, né, eu era tenente do regimento argentino, eu estava nos navios americanos aqui, porque se vocês perdessem, vocês iam desembarcar, nós íamos desembarcar. Se vocês perdessem, né, fossem derrotados pelos comunistas, nós iríamos desembarcar. Eu digo, que coisa. Se você tivesse desembarcado, hoje nós não seríamos amigos, porque todos os brasileiros, de qualquer tonalidade de esquerda e direita, iam estar dando porrada em vocês. Desculpa mesmo, mas era isso. Então, essa foi a situação. Comunizar o Brasil, transformar o Brasil numa ditadura como esta que está em Cuba, como a da Rússia, que não existe mais, ou seja, uma ditadura comunista que não interessava para o Brasil. A partir daí, golpe militar, revolução, não, foi contra a revolução. O fato de Brasília e outros mais, como do Lamarck, como eu estive em Xambioá, a guerrilha do Araguaia, mas eu estive antes, numa fase de reconhecimento para saber se realmente ali existia alguma coisa, se o Che Guevara tinha realmente passado por lá, escolhido a área. É verdade, deu para ver tudo isso, e o povo contra. Eu andando assim, barbado, o povo imediatamente mandava um aviso que os paulistas passaram por aqui. Paulistas eram os paulistas que tinham sido mandados para o Araguaia para fazer a guerrilha do Araguaia. E um detalhe, eu andei em São Paulo, conversei com alguns amigos médicos, um deles me contou a história do filho, estudante, pichava a rua em São Paulo, 70, 69, 70. Coisa de estudante, pichar e tal. Numa reunião, o cara disse, amanhã nós vamos pichar em tal lugar. Era o grupo do Marighella. Ah, vamos pichar em tal lugar. Tá. No outro dia, vamos pichar em tal lugar. Aí um dia, esse filho desse cara que eu conheci, né, disseram para ele, você vai dirigindo o carro. Ele foi dirigindo o carro. Quando ele olhou, percebeu, os caras estavam saindo de um banco, tinham acabado de assaltar o banco. Aí ele disse, pô, mas não era para pichar, vocês assaltaram o banco, não, fica quieto, vamos embora. No dia seguinte, aparece a notícia do banco assaltado e o retrato do garoto no jornal. Aí ele correu para a turma. Por que vocês fizeram? Ih, rapaz, nós tínhamos recolhido a sua identidade para dar uma identidade falsa, né? Eu facilitei, caiu no chão. Jogaram no chão. É assim que eles faziam. Então pegava o estudante, né, tapeava, jogava a identidade no chão na hora de assaltar um banco, saía no jornal. Ele disse, e agora? Se agora você não pode ficar em São Paulo. Você vai ter que se esconder. Nós temos um lugar para você se esconder para a notícia na passar. Aí levava ele para Xambioá, para a guerrilha, na selva. Ele passava a ser um homem, tá, obrigado a participar da guerrilha. Então viu como era o negócio? Era esse aí. Bom, passado esse tempo, hoje, quem é de esquerda e quem é de direita? Nossa secretária. Eu sou. Ângela. Prazer.
Viu? Então, quando hoje falam de esquerda, de direita, eu digo, eu sou de esquerda. Porque de direita é quem apoia as potências de hoje. O principal é os Estados Unidos. Tá? Os grupos econômicos, o petróleo, olha aí o que está acontecendo. Tá? Então, hoje, eu sou de esquerda, porque defendo o meu país. Eu não sou de direita. De direita é quem defende os grupos econômicos. Então, quando falo esquerda e direita, agora é preciso definir. Naquela época, de esquerda é quem era comunista, de direita é quem defendia seu país. Hoje, quem defende seu país é de esquerda. Então, a situação é essa. E o que é que está acontecendo hoje? Desmoralizar as autoridades constituídas. Quer dizer, em 63, 64, o povo foi para a rua, marcha com Deus pela liberdade. Tá? Os 3 governadores, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, exigiram uma providência, aí as Forças Armadas apoiaram o povo. Sempre as Forças Armadas apoiaram o povo, nunca tomaram iniciativa. Golpe não, contra-revolução. 20 anos, né, de governos militares onde a corrupção desapareceu, bandido foi para a cadeia, porém, sempre aparece um espírito, tipo Caxias, pacificador. Então vamos decretar uma anistia e começar tudo do zero. Então, quem cometeu crimes está perdoado. Muita gente vai dar errado, esses caras vão voltar, com todos aí. Dirceu foi para Cuba, treinava os estudantes que iam para lá no curso, mas ele nunca pegou em arma, que era um safado covarde. E mandava os caras treinados para fazer guerrilha aqui. Depois veio e está aí. E os outros, né? Nick, o homem que assaltou Cidade Arnaud, o homem do coletinho, matou o cliente, levou o dinheiro e hoje é secretário aí. Carlos Nick. Por que ele não justifica? E a presidente? E a presidente? Então, é a questão. Ela nunca pegou em armas, ela participava dos grupos, dizem que ela não pegava, ela não participou de ação, porque tinha medo que ela podia fazer as coisas erradas, mas nunca participou de ação. Houve a anistia, houve. Quem se arrependeu, que seja um brasileiro defensor da sua pátria. Ela está governando. Eu digo assim, no final de cada dia, eu penso, o que aconteceu hoje? Ela fez isso, eu gostei. Vamos ver amanhã. Então, até hoje, eu estou satisfeito com o que ela tem feito. E espero que a gangue toda dos guerrilheiros que roubaram milhões e que tem um chefe de quadrilha seja julgado pelo Supremo. Eu espero que isso ocorra realmente. Mas voltando então a 64, foi uma segunda tentativa de tomada de poder pela Rússia soviética. Hoje, nós estamos num quadro diferente. Tem a potência Estados Unidos com outros países. O alvo são as riquezas brasileiras. A principal é o petróleo. O petróleo é nosso. Uma campanha dentro do Clube Militar, petróleo é nosso, foi para a rua, temos aí a Petrobras. A presidente da Petrobras está tirando os políticos e botando só técnico. Porém, ontem ou anteontem, uma surpresa. A ONU disse, o pré-sal é nosso. O Brasil vai ter que pagar imposto, royalties pelo petróleo. A quarta frota americana Após está aí. 350 quilômetros. A quarta frota está aí, para justificar. O nosso nióbio da Amazônia está saindo de contrabando. É o metal mais importante do mundo. Está nos celulares, está
na rede de transmissão, nos computadores. Uma turbina de avião tem 300 quilos de nióbio, só o Brasil tem nióbio no mundo. 98%, 2% na Rússia. E aí? Então é esse o alvo, são as nossas riquezas. Nenhum país, para se defender, proteger as suas riquezas, faz isso de mão abanando, tem que ter forças armadas. E por que acabaram com as nossas forças armadas? Não tem nem comida. Salário nem se fala. Há 20 anos que não há aumento. O pessoal está indo embora porque não tem como sustentar sua família. E as movimentações. Então por que acabaram? Nós tínhamos a quinta maior indústria bélica do mundo. Hoje nós não temos nada. Fernando Henrique para cá acabaram. A mando de quem? Das potências. Um país que tem bomba atômica, ninguém toca. A briga entre a Índia e o Paquistão, só não houve guerra porque os dois fabricaram a bomba atômica, ninguém chega lá. Todos os países que têm bomba atômica são respeitados. O Brasil não é respeitado porque não tem bomba atômica e não tem forças armadas condizentes. A presidente Dilma acabou de dar dinheiro, de investir na indústria bélica e quer forças armadas em condições de defender as nossas riquezas. Então, esta é a situação hoje. Naquela fase, foi duas potências, comunismo e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, querendo dominar o mundo. E nós fizemos a nossa defesa, não admitimos que ninguém transformasse o Brasil numa colônia, numa segunda Cuba.